Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras, elas falam pra gente que Davi reinou sobre Israel e Jesus reina sobre toda a humanidade. Então, aclamemos o nosso rei, que na contramão dos poderosos de todos os tempos se manifesta destituído de majestade. Por sua doação na cruz é que o universo se reconcilia com o Pai. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 3. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 3. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Então, essa primeira leitura de hoje, ela fala pra gente, né, à luz, né, da leitura, nos faz pensar, né, sobre o tipo de autoridade, né, política e religiosa que temos e queremos, né? Então, essa primeira leitura ela fala justamente sobre Davi, né? Que Davi ele foi constituído rei de Israel, né? Ele foi escolhido, né, para ser, né, rei de Israel. Então, que nós realmente possamos refletir, né? Assim como hoje, né? Do mesmo jeito que Davi reinou sobre Israel, Jesus hoje reina sobre toda a humanidade, né? Jesus que é o nosso rei, né? Ele que se manifesta, como eu falei no começo do vídeo, se manifesta destituído de majestade, né? Por sua doação, ele foi simples, né? Foi humilde, né? O tempo todo, né? Ele nasceu num lugar simples, né? Mesmo sendo o nosso rei, mesmo sendo o filho de Deus, ele viveu na simplicidade. E agora, né, falando da segunda leitura, hoje ela está em Colossenses capítulo 1, versículo 12 a 20. Colossenses capítulo 1, versículo 12 a 20. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então essa segunda leitura nos faz refletir que na segunda leitura nós vemos, né, que o Deus invisível se revela em Jesus, né, através de Jesus, né. Jesus é o rosto, né, é o rosto humano de Deus aqui na Terra, né. E hoje, né, uma coisa que a gente tem que responder, né, onde descobrir o rosto do Deus invisível hoje, né? Através das boas atitudes, né? Através dos nossos irmãos, né? Então, que nós realmente possamos
fazer o bem, né, para as pessoas, né, sempre procurar cada vez mais, né, termos atitudes de humildade e caridade para com os outros, porque se nós fizermos isso, é ao próprio Jesus que nós estamos fazendo e também é a Deus que nós estamos fazendo isso também, certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 23, versículo 35 a 43. Lucas, capítulo 23, versículo 35 a 43. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam de Jesus, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então essa leitura do Evangelho mostra pra gente que Jesus é o rei que ouve o clamor dos marginalizados e lhe traz a salvação, né? Até mesmo no momento da sua morte, né? Ele procurou, né, ouvir o clamor, né, daquele ladrão que estava do lado dele, né? E trouxe a salvação para ele também, né? Porque o ladrão, aquele ladrão que estava com ele lá, que estava sendo crucificado também, ele se arrependeu de todos os pecados. Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Enquanto um blasfemava e ria, né, da cara de Jesus, como as outras pessoas estavam fazendo, o outro não. O outro se arrependeu, né, de coração sincero dos pecados que cometeu e viu, né, que ele e o outro ladrão estavam lá sendo crucificados porque mereciam, né, eles estavam lá pagando pelo mal que eles fizeram, enquanto Jesus estava lá sendo crucificado inocentemente, porque ele não fez nenhum mal, né? E aí pediu, né, clamou a Jesus o perdão, né? Ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus olhou para ele e disse: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus é o rei que ouve o clamor dos marginalizados e também lhes traz a salvação, né? Então que nós realmente possamos sempre, né, estar, né, cada vez mais sempre nos arrependendo das nossas faltas e que nós realmente possamos ressuscitar também, né? Nos arrependemos, nós renascemos de novo, né? Junto com Jesus, né? Quando realmente nós nos arrependemos dos nossos pecados. Jesus, ele morreu para a nossa salvação, né? Morreu para a salvação da humanidade e ressuscitou ao terceiro dia. E nós, quando nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas faltas, nós também garantimos o nosso lugar no reino de Deus e também ressuscitamos junto com Cristo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.